Zilma, obrigada pela oportunidade de poder dividir um pouquinho da experiência que a fonoaudiologia está tendo com a Covid-19. Eu espero passar algumas informações que possam acrescentar as informações que as pessoas da equipe multiprofissional estão tendo para que a gente possa elaborar melhor a prática clínica nesse cenário. Deixa eu ver aqui onde eu passo, só um minuto aqui. Então, antes de começar a falar sobre a atuação fonoaudiológica propriamente dita, é importante que a gente conheça um pouquinho sobre a doença, né? Então, para eu fazer um paralelo com o paciente que eu estou atendendo, eu preciso entender um pouquinho as características e as condições patognomônicas da doença. Então, no início da pandemia, imaginávamos que a Covid-19 fosse uma doença com um desfecho puramente respiratório. Hoje a gente sabe que, além das questões respiratórias, nós temos acometimentos neurológicos e as questões da hipercoagulabilidade, né, que são as doenças dos vasos, fazendo com que o espectro da doença seja mais amplo do que o que imaginávamos no início da pandemia para a gente aqui, início de março. A gente sabe que os fatores de risco que estão associados à Covid cursam com indivíduos de maior idade, pacientes do sexo masculino, e um dado interessante é que a gente entende que para o vírus entrar no nosso corpo, ele entra por meio de uma proteína que existe nas nossas células, em várias células do nosso corpo, que é chamada proteína ACE2. Essa proteína, ela é mais frequente no sexo masculino e ela aumenta com o passar do tempo, né? Então, quanto maior a idade, mais tendência esse indivíduo tem de ter a ACE2. Por isso, talvez justifique-se essa prevalência da Covid ser maior em idosos e indivíduos do sexo masculino. Assim como alguns estudos também mencionam que raça negra é um fator de risco para a doença e algumas comorbidades, algumas inclusive com prevalência como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, obesidade, vários estudos mostrando a associação com a obesidade, indivíduos oncológicos, são comorbidades que deixam já esse organismo mais suscetível e com a Covid, esse indivíduo só tem mais um fator, por exemplo, de inflamação, que no caso grave, só tende a piorar aquela condição clínica. Então, existem, né, alguns marcadores que estão associados com a mortalidade da doença. Então, a idade avançada, a pré-existência de doença associada, quanto mais associada essa insuficiência respiratória, quanto maior essa insuficiência respiratória, a gente sabe da associação com a mortalidade. Existem alguns marcadores laboratoriais, como a concentração de dímero D, que é um marcador de trombose, o aumento de proteína C reativa, o aumento de ferritina, que são marcadores de inflamação. Quer dizer, se o organismo, com esse marcador aumentado, são indicadores de pior prognóstico para esse doente. E a questão dos linfócitos, que na fase aguda, a gente sabe que esse paciente tem uma linfopenia que tende a melhorar, a subir esse número de linfócitos de acordo com o passar do tempo da infecção. Deixa eu passar aqui. E uma coisa que se pergunta muito é por que essa sintomatologia varia tanto, né, de indivíduo por indivíduo. O que marca o coronavírus é a tempestade de citocina, né? A cascata de inflamação que esse vírus traz para esse organismo. E isso talvez justifique o porquê que alguns indivíduos cursam com uma sintomatologia mais grave do que outros. Alguns indivíduos cursam só com febre, uma tosse, outros têm toda uma gama de sintomas que é muito maior. Então, hoje o que a gente entende é que, por ser caracterizada uma cascata de inflamação, que é justamente o que essa cascata de citocina representa, uma cascata inflamatória nesse organismo, essa sintomatologia ela não é localizada, ela é sistêmica. E por isso justifica-se essa variabilidade de sintoma. Então, o que prevalece nessa sintomatologia é febre, normalmente uma tosse seca, bastante fadiga e dispneia. E vários outros sintomas, aí a depender do quanto que esse indivíduo apresenta. Mas é preciso que a gente conheça, como eu acabei de mencionar, a patofisiologia da doença. Então,
entender os sintomas que esse paciente vai apresentar para eu poder fazer a correlação com o que o meu paciente está apresentando, para daí pensar no melhor raciocínio clínico dentro da minha área de atuação. Acho que uma questão que é super importante é o entendimento não da essencialidade do profissional, no meu caso, não da essencialidade do fonoaudiólogo, porque nós sabemos o quanto que nós somos essenciais dentro de uma equipe multiprofissional e dentro de uma UTI, por exemplo, que é onde a gente tem um doente crítico precisando de um cuidado mais intensivo. A questão é a essencialidade de quando eu vou intervir naquele caso, né? O governo federal americano, inclusive agora, início de junho, declarou como profissional essencial o fonoaudiólogo. Quer dizer, a discussão de ser essencial, ela não existe, né? Como existia no início da pandemia. Eu sou ou não sou essencial para estar no caso? A questão não é essa. A questão é qual é o melhor momento, de fato, para eu fazer parte daquele cenário. E o que a gente entende e que faz muita diferença é que aquele serviço que tem um fluxograma bem definido, então aquele serviço que tem protocolos institucionais que já funcionam na prática, facilitam bastante os critérios de elegibilidade e alguns desfechos clínicos que nós vemos na prática. Então, principalmente agora, na pandemia, a gente consegue observar que aquele serviço que já estava melhor estruturado, ele conseguiu ter um fluxo muito melhor, né, do que aquele serviço, por exemplo, que não tem a sua equipe multiprofissional estabelecida e que muitas vezes só funciona por parecer. Uma coisa que é importante a gente falar é que a pandemia ela veio para balançar, né, toda a nossa estrutura pessoal e profissional. E o que faz com que nós tenhamos menos possibilidade de erro nas nossas condutas clínicas, no nosso cenário de atendimento? A ciência, né? Eu utilizo a evidência científica, então a saúde baseada em evidência, para diminuir a minha possibilidade de errar com o meu doente, de errar na conduta que eu vou tomar. Mas diante da pandemia, o que a gente observa é que nós não temos evidências robustas para ditar a conduta clínica que eu vou tomar. Então, eu não sei, de forma muito forte do ponto de vista científico, qual é a melhor medida, porque a gente não tem isso. O que nós temos na literatura hoje são recomendações de serviços experientes nacionais e internacionais, recomendações de profissionais, de expert na área, né? Então, o que a gente tem que observar é que eu não tenho um dado que respalde a minha atuação, mas eu posso me basear no cenário de pacientes com comorbidades prévias, pacientes com SARA, por exemplo, o perfil que esses pacientes com doença respiratória aguda apresentavam ou apresentam e que podem justificar algumas tomadas de decisão que eu vou ter para o meu paciente com Covid. E de uma forma muito geral, o que eu preciso ter é isso aqui, ó. Assegurar que a minha equipe esteja protegida, segurança do paciente e sempre pensando no que eu quero, que é o resultado do meu tratamento. Então, é uma análise de forma global, mas sempre com muito critério. Não tem como falar em atendimento fonoaudiológico no cenário hospitalar sem eu pensar no equipamento de proteção individual, né? Que no início da pandemia foi um boom, porque, embora nós tenhamos os nossos conselhos nos regulamentando e já de anos atrás dizendo o que a gente precisa usar para se proteger no cenário de atuação, isso muitas vezes era negligenciado. Mas a gente sabe que tão importante quanto a paramentação e o que eu vou usar para me paramentar, é importante a desparamentação, como tirar, em que momento, para que eu esteja de fato protegido em relação a uma contaminação. E na atuação fonoaudiológica, o que a gente observa é que existem diferentes perfis de pacientes, né? Eu tenho paciente que dá entrada no PS, paciente com comorbidade que pode ter risco para disfagia, paciente sem comorbidade que está entrando no PS, são pacientes diferentes. Eu tenho aquele paciente que está na enfermaria fazendo uso de uma oxigenoterapia com via oral suspensa ou com via oral liberada, e eu tenho aquele paciente que está internado com uma condição respiratória mais delicada, que pode estar entubado e no futuro
mais próximo vai ser estubado, precisando de uma intervenção de uma forma um pouquinho especializada, para que esse paciente possa voltar a se alimentar de forma segura. Então, o que eu preciso pensar é que eu tenho diferentes perfis, com diferentes cenários, mas eu tenho comorbidades associadas, na grande maioria delas. E isso aumenta o risco desse paciente ter alteração de deglutição em diferentes graus. Então, eu sei que paciente que tem disfagia prévia, ele precisa de uma intervenção especializada. E qual é a grande preocupação do momento? Trabalhar e se preocupar com a biomecânica de deglutição. Então, a grande questão no momento, diante da pandemia, é trabalhar com olhos, né? A gente fala até que é um olhar de drone. Então, eu tenho que ter em mente que o foco do fonoaudiólogo nesse momento é a segurança da alimentação desse paciente. Qual é a melhor estratégia que esse paciente vai poder usar para se alimentar por via oral, protegendo esse pulmão e sempre com foco em não deixar que esse paciente piore do ponto de vista pulmonar. Eu já tenho um paciente que você está internado numa UTI, já é uma pessoa fragilizada, né? Um doente crítico, frágil, e que por si só já internou provavelmente com uma insuficiência respiratória. Tudo que se quer no momento é não piorar o pulmão desse paciente. Então, a gente tem várias recomendações da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, cursando aí com algumas orientações sobre a nossa atuação. A primeira delas é que a gente tem que estar alinhado com a CCIH do nosso hospital. Então, recebendo treinamento, sabendo como proceder em relação a vários procedimentos para que nós tenhamos a segurança dentro desse cenário. Outra coisa super interessante é a gente não utilizar nesse momento alguns equipamentos que vai trabalhar incentivando a respiração desse paciente. Então, esses equipamentos de incentivo respiratório, no momento não são recomendados pela questão da aerosolização. Inclusive, alguns exercícios, algumas manobras que induzem a tosse, também no momento não são recomendadas. A ausculta cervical por meio do estetoscópio também não é recomendada em paciente com suspeita com Covid positivo, porque a gente sabe da questão do vírus ficando aí por alguns dias na superfície. Então, a recomendação, aliada à questão da sensibilidade baixa da ausculta cervical, é que a gente no primeiro momento não use. E se porventura o profissional achar que de fato é imprescindível que se use, a recomendação é que use o estetoscópio que fica no leito do paciente e faça a higienização antes e após o atendimento de forma adequada. Os exames objetivos de deglutição também estão suspensos nos momentos, tanto a videofluoroscopia da deglutição quanto a videoendoscopia. E se for imprescindível a realização da avaliação objetiva da deglutição, a recomendação é que se escolha a videofluoroscopia em detrimento da VED. Utilizando alimento ou espessante nessa abordagem com o paciente, a orientação é que a gente descarte imediatamente após o uso numa área específica para isso. Então, no início da pandemia já saíram algumas recomendações reforçando e dando um pouco de segurança para esse profissional no cenário do hospital. Embora, como eu falei anteriormente, a gente não tenha no momento dados específicos sobre a deglutição do paciente com Covid, mas a gente tem dados prévios desses pacientes que são internados em UTI e como que eles evoluem, que caracteriza um pouquinho desse paciente. A gente entende que esse paciente que fica um bom tempo na UTI, ele evolui com dificuldade para engolir, ele evolui com uma fraqueza muscular importante, uma fadiga importante também. Essa fraqueza, ela é generalizada, mas trazendo um pouquinho para a nossa área, os músculos orais, músculos faríngeos, laríngeos também sentem esse impacto. É um paciente que tem a dor neuropata, então ele cursa também com essa polineuropatia do doente crítico, e isso impacta muito em várias funções que nós atuamos, mas especificamente aqui na aula eu vou abordar a função da deglutição. É um paciente que tem muita dificuldade para acordar, e normalmente esse paciente tem acordado em delírio, seja ele o delírio hipoativo ou o delírio hiperativo, ambos impactando também na biomecânica da deglutição. São pacientes que têm evoluído com alterações psicológicas, com dificuldade para levantar e manter essa marcha, esse equilíbrio. As atividades de vida diária e esse retorno no trabalho também não estão sendo
tão fáceis para alguns pacientes que ficam muito tempo internado. Então, o que esse grupo italiano coloca é a necessidade de segmento pós-alta, porque as consequências a longo prazo, elas são desconhecidas por hora, tudo muito novo, e a gente não sabe quais são esses efeitos a longo prazo para esse paciente com a COVID. Então, o que a gente entende é que tanto a nossa avaliação clínica quanto os exames objetivos de deglutição, eles são procedimentos que geram aerosóis, né? Então, se não for possível postergá-los, eu preciso estar totalmente paramentada. No momento, a gente tem que adaptar a nossa intervenção, então a reabilitação vocal, ela não é urgente. Se for preciso, eu lanço mão de uma estratégia como a telereabilitação, que já está autorizada, liberada por vários conselhos, inclusive pelo nosso, e a maior preocupação do momento é o manejo da disfagia nesse paciente. Tanto o paciente que está internado na enfermaria, quanto o paciente na UTI, pacientes que estão em instituições de longa permanência, a grande preocupação do momento é o foco na alteração de deglutição, porque esse paciente pode complicar do ponto de vista pulmonar. Então, a gente tem que adaptar nossa intervenção durante a pandemia, exame objetivo somente em casos selecionados, e alguns autores trazem alguns dados que são interessantes para a nossa análise. Então, fazer uma anamnese extremamente minuciosa, colher o máximo possível de dados para que eu possa traçar um raciocínio clínico com o que eu tenho de informação, fazer um exame detalhista da motricidade orofacial, da função laríngea, então eu preciso avaliar essa qualidade vocal, eu preciso avaliar essa deglutição com diferentes consistências, com diferentes utensílios, com diferentes volumes, e, na maior parte das vezes, se eu conseguir utilizar dados quantitativos, mensurar essa minha intervenção para reduzir o risco de viés, ainda que seja na teleconsultoria. Então, o uso de escala clínica é super interessante. Uma ideia é utilizar a nomenclatura que a IDSE, que é uma padronização de nomenclatura internacional, usa, inclusive para facilitar essa nomenclatura tanto para o paciente quanto para a equipe multiprofissional, inclusive uma forma da gente poder comparar no início dessa intervenção por telereabilitação e dias depois é um dado interessante para se ter feedback. Uma outra estratégia para tentar quantificar é usar protocolos de autopercepção da deglutição, também como uma forma de poder aferir e usar como feedback. É uma estratégia interessante, principalmente utilizando a telereabilitação como ferramenta nesse momento. Então, a telereabilitação, ela vem com uma possibilidade de reduzir o risco de transmissão, né? A gente entende que, nos casos graves, isso tem a sua limitação, e uma forma de minimizar isso é utilizar marcadores de complicações pulmonares. Então, aquele paciente que tem tosse aumentada, uma tosse produtiva, uma tosse secretiva, aquele paciente que evolui muitas vezes com febre sem causa aparente, aquele paciente que está perdendo peso, são marcadores que podem nos falar sobre a alteração de deglutição, ou que está piorando, ou que está iniciando, né? A gente pode medir essa situação à distância por meio desses indicadores. Embora a gente não tenha evidência, né, em relação à telesaúde, mas a gente tem observado, para quem está realizando essa ferramenta com esses pacientes, uma melhor adesão até do que se imaginava. No entanto, a gente precisa se preparar para esse atendimento online. Não é só eu ter um WhatsApp, não é só eu utilizar um Skype ou um FaceTime com esse paciente. Eu preciso me preparar e saber qual a ferramenta que eu vou utilizar para que eu possa ter dados suficientes para traçar um raciocínio clínico e, além de tudo, incluir essa família e esse cuidador, porque eu vou precisar muito dessa atuação na casa do paciente, e esse cuidador está super envolvido conosco nesse trabalho. Então, falando especificamente agora desse paciente que está internado em unidade de terapia intensiva, a gente já sabe, e os trabalhos prévios mostram quanto que a intubação está associada à disfagia, à gravidade das lesões laríngeas, e que essa disfagia ela é multifatorial, né? A gente tem aí uma prevalência que vai de 3% a 63%. A gente entende que esse paciente que evolui com alteração de deglutição pós-tubo tem vários fatores que estão associados, então esses traumas, a questão cognitiva, a alteração de sensório, como eu falei agora, o delírio. Então, se esse paciente coloca o alimento na boca e esquece esse alimento, ou aquele paciente que está tentando falar
falar e engolir ao mesmo tempo. A gente entende que a própria questão do refluxo gastroesofágico, da sensibilidade alterada nesses pacientes, a polineuropatia do doente crítico, são dados que contribuem para essa deglutição alterada pós-tubo. A incoordenação da respiração e da deglutição é um indicador importante que esse paciente pode apresentar complicações por conta dessa incoordenação. Nenhum dos motivos desse paciente internar na UTI é pela insuficiência respiratória. Então, a gente entende que essa disfagia ela tem vários fatores, né? Mas quando eu tenho a associação delas, isso está muito ligado à gravidade dessa disfagia. Especificamente em relação à Covid-19, a gente também espera alteração da qualidade vocal em diferentes graus, e a gente sabe que a aspiração, ela aumenta em 56% quando eu tenho essa intubação acima de 48 horas. E um dado super interessante é que desses 56% de paciente pós-tubo que aspira, a gente tem um dado na literatura que 25% aspira silentemente, ou seja, 25% desses pacientes aspiram de forma silente, ou seja, não audível. Ele não vai tossir, ele não vai engasgar, mas esse alimento, essa saliva está entrando para a via aérea inferior. E no momento onde eu não tenho um exame objetivo que me mostre lá dentro do organismo do paciente que ele está aspirando, são os dados clínicos, são aqueles marcadores, o acompanhamento desse organismo como um todo que vai me mostrar o quanto que ele pode estar aspirando e complicando do ponto de vista pulmonar. Então, eu tenho que ter um olhar atento para esse quadro geral. E aí, o que a gente tem que prestar bastante atenção? Eu tenho um paciente que ficou entubado durante muito tempo, eu tenho inúmeros fatores que podem contribuir para essa avaliação, para essa disfagia multifatorial, mas são riscos para a disfagia, mas eu tenho que ter critério para entrar no caso, né? Então, para que eu possa entrar e avaliar esse paciente, eu dependo que ele esteja estável clinicamente, que ele esteja o mínimo possível para que eu tenha condição de avaliar, ele tem que ter um estado de alerta para me responder, né? Ele tem que estar acordado, responsivo, para que eu consiga avançar na minha avaliação clínica. Ele tem que ter um mínimo de condição nutricional para responder à minha avaliação. Ele tem que estar estável do ponto de vista hemodinâmico, são pacientes que fazem uso de drogas vasoativas, e mesmo que não haja contraindicação, que eu avalie o meu paciente em uso de droga vasoativa, mas que ele já esteja em desmame, demonstrando estabilidade adequada para eu poder fazer essa intervenção. E, obviamente, a estabilidade respiratória. Conversar com a fisioterapia, conversar com a medicina para saber se eu tenho condição de entrar no caso e se esse paciente tem condição respiratória de ser avaliado clinicamente. E aí, o que a gente tem observado muito no contexto da Covid-19, desses pacientes que ficam intubados, principalmente intubação prolongada? A gente tem avaliado esses pacientes pós 48 horas, independente da idade, né? A gente sabe que pré-pandemia existiam já isso bem definido, que com 24 horas, normalmente, pacientes jovens eram avaliados pós-extubação e que pacientes idosos esperavam 48 horas para que essa avaliação fonoaudiológica fosse definida. E já vinha uma discussão entre a equipe de avaliar esse paciente antes das 24 horas, se esse paciente estivesse acordado, responsível e bem do ponto de vista clínico, talvez não precisasse esperar as 24 horas. No contexto da Covid, isso muda, né? Porque começaram-se a observar falha de extubação nas primeiras 24 horas, esse paciente ainda tinha muito nível de sedação residual, então começaram a observar que esperar 48 horas talvez fosse melhor, e é o que tem sido visto na prática, para que eu já tenha um tempo de eliminação dessa sedação, para que esse paciente esteja menos sonolento e mais acordado para poder responder com mais fidedignidade. Então, no contexto da pandemia, esse paciente tem sido avaliado pela fonoaudiologia acima de 48 horas. Então, deu 48 horas, esse fonoaudiólogo já é chamado para avaliação. E o que se tem observado? Muita confusão, muita fraqueza, fadiga. Acho que fadiga e delírio são as características mais frequentes e que têm bastante impacto na deglutição. Esse paciente tem evoluído com alteração, redução da pressão subglótica. Esse paciente também tem acordado com edema, esse edema muito relacionado às questões vocais.
diminuição da sensibilidade orofaringo-laringe, então em todo o percurso que o tubo faz, essa sensibilidade mostra-se menor, e isso tem todo o impacto na biomecânica de deglutição. Então, além do paciente ficar sem utilizar essa musculatura por muito tempo, e a gente já tem dados prévios de que 7 dias sem uso, esse paciente já tem inatividade muscular, isso tudo tem muito impacto na biomecânica de deglutição, nas diferentes fases da deglutição. Então, a gente entende que a alteração que esse paciente apresenta, vocal, ela tem diferentes graus, mas a gente observa uma disfonia normalmente transitória, então ele apresenta uma astenia importante, ele tem apresentado rouquidão, algumas vezes soprosidade, mas normalmente em alguns dias essa disfonia tende a desaparecer, muitas vezes sem intervenção do fonoaudiólogo. Esse paciente tende a ter uma diminuição do tempo máximo fonatório, e isso aqui é um dado importante, porque nos fala muito sobre o quanto que essa prega vocal abre e fecha para tentar proteger essa via aérea inferior, então está super relacionado com a fisiologia da deglutição. É um paciente que tem evoluído com coordenação pneumofonoarticulatória, por esse cansaço, por essa fraqueza, essa astenia mais generalizada. Então, o que a gente entende é que esse paciente tem evoluído com sinais clínicos de penetração e aspiração, principalmente durante a deglutição, e com líquidos, mesmo em volumes pequenos, e é um paciente que tem cansado muito, né? Aquela fadiga que o paciente crítico já apresenta de base, ela tem se mostrado aqui na hora da avaliação da deglutição, principalmente para pacientes que estão se alimentando com semissólido ou sólido. Então, não necessariamente no primeiro momento, esse paciente recebe uma alimentação com alimentos mais consistentes, com alimentos mais fibrosos, onde ele tem um gasto de energia para manipular esse alimento. Normalmente, no início, principalmente, dessa avaliação e nas primeiras liberações, é uma dieta mais cremosa, uma dieta mais segura para esse paciente, e mesmo na administração de líquidos, líquidos em pequenos goles ou, muitas vezes, líquidos espessados na consistência de néctar ou de mel, a depender da resposta que esse paciente dá durante a avaliação clínica. Então, no primeiro momento, tem se evitado manobras com tosse e priorizado utilizar posturas, mudança de consistência, adaptação de volume, porque o foco agora não é reabilitar essa deglutição do paciente, o foco agora é compensatório para que eu evite o quê? Evite a aspiração ou elimine a aspiração se esse paciente estiver apresentando no momento da reabilitação, no momento da avaliação, e deixar esse foco de reabilitação para um momento pós-alta, né? Não no momento tão agudo na UTI. Uma outra coisa que é super importante é a gente pensar na dessaturação, né? Alguns profissionais ainda acreditam que quando o paciente dessatura, ele aspire, e a gente não tem evidência para correlacionar a dessaturação com aspiração, né? Poucos estudos mostram essa correlação, mas eu posso sim correlacionar a dessaturação do meu paciente com o rebaixamento da condição clínica, e isso respaldar a minha tomada de decisão em relação à liberação via oral, por exemplo. Então, ainda que eu não possa afirmar, não devo, na verdade, afirmar que meu paciente dessaturou e está aspirando, mas eu posso dizer que clinicamente ele está desestabilizando e no primeiro momento, por aquela condição clínica, não liberar via oral para ele. Então, a nossa conduta está muito baseada nas condições clínicas que o nosso paciente apresenta, e sim, a saturação de oxigênio me dá esse dado, embora não me fale sobre aspiração. É importante que a gente coloque essa diferença, porque isso reforça muito a nossa prática e tira aquele estigma de que a saturação fala sobre aspiração, né? Isso não é uma verdade absoluta. Se eu estou no leito, numa enfermaria, por exemplo, ainda que eu não tenha esse paciente monitorado como na UTI, mas se eu estou fazendo uma avaliação, ou se eu estou fazendo um treino via oral e percebo que essa frequência respiratória, por meio do batimento de asa do nariz, ou o movimento torácico está aumentando, é um dado que me fala sobre esse cansaço, sobre essa insuficiência respiratória, e eu também pensaria em liberação de via oral com o paciente nesse quadro. Então, o que a gente tem que entender é que as minhas condutas são baseadas na demonstração que esse paciente me apresenta do quadro clínico. E toda conduta que eu vou tomar com esse paciente internado, seja na enfermaria, seja na UTI, ela está muito associada à condição de alerta do paciente, o quanto que ele consegue me responder, e a condição respiratória. Então, se eu vou deixar essa via oral liberada exclusivamente, se eu vou deixar uma via oral
associada com uma via alternativa de alimentação, ou se não, ele não tem condição de se alimentar por via oral e eu preciso que seja passada uma via alternativa de alimentação, tudo isso está muito atrelado com a condição clínica como um todo. Eu disse no início da aula que nós estávamos baseando nossas condutas em cima de estudos prévios e de recomendações, mas nós hoje, né, temos 2 estudos brasileiros, inclusive, esse foi em maio, se não me falha a memória, de um grupo da USP. Esse grupo está estudando prospectivamente esses pacientes com Covid e eles trouxeram resultados preliminares, onde eles observaram de forma observacional esses pacientes até o retorno completo da via oral, e eles compararam esse grupo com um grupo de pacientes sem Covid, mais pareados em relação a sexo e idade. E o que eles observaram foi que no grupo com Covid houve maior tempo de intubação, o que os estudos prévios e o que a prática clínica de quem está na linha de frente com o Covid tem evidenciado, né? Maior tempo de intubação, maior acometimento neurológico, que a gente começa a ver da metade da pandemia para cá, prevalência de diabetes e hipertensão, que a gente já tem de entendimento de comorbidade associada, mas esses pacientes precisaram de menos sessões de reabilitação até a via oral completa. A média desses pacientes foi de 3 dias para eles estarem se alimentando por via oral completa, com uma dieta completa por via oral, né? Esse estudo está em andamento ainda. Uma outra grande preocupação é em relação à tracostomia, né? A gente sabe que a tracostomia é um procedimento de alto risco, porque é um procedimento que gera aerossol, e no início a recomendação era que a gente adiasse a manipulação do cuff, não aspirasse, que não fizesse adaptação de válvula de fala e treinasse via oral com esses pacientes até que a gente tivesse um teste negativo desse paciente. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que as realidades elas são bem diferentes, né? E não tem teste para todo mundo. Então, esperar que um paciente tracostomizado tenha seu teste negativo, muitas vezes, não proporcionar esse atendimento a esse paciente, né? Às vezes eu fico pensando até que ponto a gente não está ou não esteve negligenciando por conta de não ter esse teste negativo. E o que muitos serviços estão se baseando hoje, na ausência do teste, é no tempo transcorrido desde o primeiro dia de sintomatologia. Então, levando em consideração que esse paciente passa da fase aguda, ele é entubado, fica 2-3 semanas entubado, é tracostomizado, muitas vezes o paciente já chega para a gente com 25 dias, 30 dias de tempo do diagnóstico, da sintomatologia, perdão. Então, quer dizer, a gente sabe que quanto maior o tempo do início do sintoma, mais reduzida essa carga viral tá, né? Tem alguns estudos que falam que para paciente moderado e para paciente grave, com 25 dias, essa carga viral é reduzida. Para paciente moderado, com 20 dias, essa carga viral é reduzida. Então, a gente acaba se baseando nesse tempo para poder atender esse paciente que está customizado, para poder fazer procedimentos que geram aerosóis, e mesmo correndo risco, com essa carga viral bastante reduzida e totalmente protegido com os EPIs, não, até o momento isso tem respaldado a atuação com esses pacientes. O que a gente entende é que essa discussão tem que ser caso a caso, não tem uma receita de bolo, não tem algo definido de forma engessada. O que a gente consegue ter muita clareza da essencialidade do momento e não do fonoaudiólogo diante da individualidade do paciente e do perfil daquele cenário, né, daquele perfil. Sempre com foco na intervenção com segurança, que é o que a gente quer, e que foi aquilo que eu mencionei no início da aula. Segurança para o profissional, segurança para o paciente, pensando sempre no resultado, né? O que a gente quer é eficácia. Esse último slide aqui, eu estou trazendo como uma reflexão de um grupo do Rio de Janeiro, que trouxe para a gente uma análise de doentes graves com Covid-19 que foram entubados, ficaram entubados por um longo tempo, a necessidade de se avaliar e acompanhar mesmo depois que esse paciente recebe alta da UTI. Então, a gente sabe que a presbifagia, que é a deglutição no doente, no idoso, a deglutição saudável no idoso, a intubação prolongada e o comprometimento pulmonar são fatores de risco para a disfagia. A gente entende que esse paciente com comprometimento pulmonar, obviamente por todas essas questões, precisa desse segmento fonoaudiológico e, associando essa questão da incoordenação
da deglutição com a respiração, esse paciente tem um risco de broncoaspirar, e por conta desse risco de broncoaspiração, ele tem um risco aumentado de complicar do ponto de vista pulmonar, tendo aí associado a sua mortalidade. Então, a gente precisa ter todo um acompanhamento desse paciente que recebe alta. E aí, o que eu trago de reflexão é que, para atendermos essa população, nós precisamos definir critérios para entender o momento de atuar com esse paciente. Por isso, da importância de se discutir com a equipe clínica, né? A equipe multiprofissional. A paramentação é imprescindível. A saúde mental para nós, enquanto profissionais da equipe, para o paciente, ela é super importante, principalmente em tempos de pandemia, onde tudo é tão desconhecido e nós estamos aprendendo a cada dia, que embora não tenhamos evidências robustas, mas na hora que a gente tem fluxograma, protocolos bem definidos, uma equipe totalmente fechada nas suas atuações, baseadas nas evidências disponíveis, eu consigo ter o melhor raciocínio clínico para que a minha prática seja a melhor possível para eu alcançar o resultado que eu quero com esse doente, que é segurança de deglutição, que é qualidade de vida. Obrigada.